Ontem recebi um vereador, o vereador Boca, e hoje estou recebendo com muito prazer aqui o vereador Igor Sardinha. Prazer, Igor, que coisa boa você estar aqui no final de ano aí para dar um abraço aí a toda a Macaé aí. E vamos aproveitar também depois e falar desse mandato parlamentar. O pessoal quer saber se o vereador está trabalhando ou não. Bom dia, Igor. Para a gente é gratificante estar aqui mais uma vez recebendo um convite seu para dar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e também informar um pouquinho a população sobre as nossas ações à frente lá de mais um mandato na Câmara de Vereadores. É verdade, muita gente fica... O político, vamos falar a verdade, né? Eu digo que eu não costumo guardar dinheiro, vou guardar segredo. E muita gente costuma a dizer que o político trabalha muito pouco ou não trabalha. E vale para os vereadores também. E na verdade, vamos falar a verdade, que tem vereador também que trabalha muito pouco. Vamos falar também, aqui a gente não tem que falar a verdade. Ô Igor, vamos começar falando, eu queria que você falasse do seu ano legislativo, e dentro disso eu gostaria que você falasse, que eu perguntei para o Boca também ontem, todos os vereadores que estão vindo aqui, eu estou perguntando, uma novidade na Câmara Municipal de Macaé é esse orçamento impositivo, em que de qualquer maneira o Executivo tem que manter essas verbas que foram destinadas para cada parlamentar. Eu gostaria também, em que segmento também você usou esse orçamento impositivo, em que área? Eu perguntei a Boca, ele falou, a Boca, por exemplo, falou que usou na área do produtor rural. Então foi bacana. Eu gostaria depois que você me desse a sua linha também de para onde foi o dinheiro público que você achou mais importante nesse momento. Zezé, começar até pelo final, tratando dessa questão do orçamento. O orçamento é uma das votações mais importantes da casa, onde você consegue ali participar da construção de todo o planejamento para o município no próximo ano, você enquanto legislador. Infelizmente, eu sou muito crítico ao histórico de um grande percentual de remanejamento que a Câmara vem aprovando ao Executivo, esse ano na ordem de 40% dos recursos. Quando eu falo de remanejamento, para a população entender, é que 40% da verba do orçamento o Executivo pode chegar, por mais que esteja aprovado para uma determinada área, para uma determinada ação, ele pode trocar e jogar para outra. Esses 40%, na realidade, Zezé, são 100%, porque você tirando a verba que não pode se mexer, como, por exemplo, para pagar folha de pagamento, etc., você tem o Executivo podendo mudar esse orçamento aprovado em tudo. Então, assim... Mas deixa eu te falar, eu agora vou falar... Eu acho, quer dizer, isso vocês, Câmara Municipal, que deram o poder ao Executivo de remanejamento. Claro. Eu acho isso, vocês vão me desculpar, eu acho isso um legislativo fraco. Eu jamais daria, se eu fosse legislador, daria isso ao prefeito. Eu ia dizer, prefeito, me pede tudo a gente, que a gente dá tudo. A gente vai dar tranquilamente os 40, os 50, o que for necessário ao Executivo para efetuar. Mas que peça tudo à Câmara. Pedindo o quê? É a forma da Câmara investigar se aquilo ali está sendo bem aplicado ou se é prioridade. Às vezes o prefeito erra, e erra todo mundo. Gente, eu não estou dizendo de Aloysio, não, gente. Erra todos os prefeitos do Brasil inteiro. São homens normais. Então erra o prefeito em várias, até na prioridade da obra. Eu tenho um exemplo. Gente, eu estou falando tudo supostamente, tá bom, Igor? Claro. Eu tenho aqui 2 milhões. Então eu tenho 2 milhões. E esses 2 milhões eu vou gastar no Miramar, por exemplo. O governo sobrou tem 2 milhões que vai gastar no Miramar. Aí, quer dizer, o prefeito vai dizer, vamos fazer uma pracinha no Miramar. Vamos gastar os 2 milhões, vamos fazer uma pracinha modelo lá no Miramar. Mas, gente, eu estou falando tudo de suposição, tá? Mas, por exemplo, o Miramar, o que mais precisa no momento é uma creche. Então, o orçamento já foi dada autorização ao prefeito dele manipular, quer dizer, manipular no bom sentido, quer dizer, ele usar da maneira que ele achar mais adequado o Executivo, ele vai lá e vai fazer a pracinha direitinho, vai orçar aquilo, licitar, tudo dentro do trâmite, vai fazer com boa vontade, ele está imaginando que aquilo é o melhor para o Lagomar, para o Miramar, mas na verdade o Miramar está precisando de uma creche. E isso tudo
O vereador sabe muita coisa também, porque o vereador é o político que está muito em contato com o povo. O prefeito tem muitas obrigações de tomar conta de um município inteiro. E o vereador normalmente tem um ninho eleitoral. É verdade, quase todo mundo. O Igor não, o Igor é até mais diferente, até a votação de Igor. Mas normalmente a grande maioria dos nossos vereadores tem um ninho eleitoral. O Amaro tem no Lagomar, nós pegamos, o Georgia tem voto em tudo, mas é muito forte na região serrana, como a família do Paulo Paes, muito forte na região serrana. A gente pega um de periferia, Cezinha, um de muito periferia, pega o Boca de outro lado de periferia. Então, mais ou menos, cada vereador tem um ninho, o Mimirinho tem um ninho de esporte, eles têm um ninho eleitorais. E nisso eles percebem, quer dizer, quem é que está no Lagomar sabe o que do Lagomar quer. Então, se for fazer quer dizer, o executivo sugerir, olha, vamos fazer tal obra no Lagomar. Se for passar pela Câmara, a Câmara vai dizer, não, prefeito, lá o senhor pode gastar esses milhões, em vez de fazer isso, lá está precisando de uma escola. Lá, entendeu? Pois é, e até também o seguinte, às vezes o orçamento vem com a peça enviada com orçamento, por exemplo, robusto para a área de cultura. Aí você louva aquela iniciativa, poxa, quantidade de recursos é importante para a cultura, mas a execução orçamentária, às vezes, por essa facilidade de remanejar, no final das contas, aquela verba que era prevista, quase não foi. Aí você, enquanto legislador que tem o papel de acompanhar a execução, de fiscalizar a política pública, essa questão do remanejamento tão alto dificulta muito. Mas eu concordo com você, o legislativo ele tem que fazer um meia-culpa ao longo da história, não só nessa legislatura, porque acaba que o executivo, ele no afã de querer ter mais liberdade para fazer, mas a gente não pode esquecer que a gente vive num sistema de freios e contrapesos, o legislativo tem que chegar e não pode abrir mão desse trabalho, acaba abrindo demais essas possibilidades e acaba dificultando muito o trabalho. Mas em relação à emenda impositiva, Zé, as emendas foi uma iniciativa agora, uma discussão recente no cenário nacional, que Macaé fez questão também de adentrar nessa discussão e conseguiu aqui aprovar essas emendas impositivas, que agora, diferente das emendas que não são impositivas, que ainda podem ser feitas pelo vereador, essa, a partir do momento que é aprovada, ela gera uma obrigatoriedade ao executivo para a sua execução. Obviamente que tem umas limitações, não pode ser situações que você venha a produzir custeio para a máquina pública. Por exemplo, se você chega e fala, por que o Igor não fez uma emenda para colocar uma escola? É porque a lei não permite, porque a escola vai depois depender de um funcionário. Custo mensal. Exatamente. Então você tem que intervir em questão mais de infraestrutura, que uma ponte. Uma estrada, uma passagem. Exatamente. Né? E nós tentamos, Zezé, ficou mais ou menos, de acordo com a lei, na conta feita, deu R$1,5 milhão para cada vereador. E a gente tentou aí destrinchar esse valor e tentar espalhar investimentos para o maior número de comunidades possíveis aqui em Macaé. Por exemplo, a gente colocou uma construção de uma academia popular para idosos na praça principal do Parque Aeroporto. Legal, que é uma iniciativa bacana, que vale no Rio de Janeiro. Então a gente vê várias academias para idosos com aqueles equipamentos adaptados. E tem uma melhoridade muito forte no Parque Aeroporto. Exatamente. Muito forte. A gente seguiu exatamente esses números. Mandar um abraço para o nosso amigo Danilo, tem uma galera lá que leva a sério a melhoridade no Parque Aeroporto. E é muito bacana a gente chegar numa praça de manhã, ver uma porção de velhinho no bom sentido, tá, gente? Os velhinhos bonitinhos, malhando, paquerando numa praça e fazendo exercício físico. Então é muito bonito, sim, sem dúvida nenhuma. Bacana aí para... Nós colocamos também, Zezé, atendendo a pedidos dos moradores do bairro, que é uma demanda histórica, nós até em conjunto colocamos uma parte dos recursos, a outra parte o vereador Welbert também colocou para a construção de uma praça na Ajuda de Baixo. Colocamos a construção de uma passarela de pedestres na linha azul, ligando as comunidades da Piracema e da Águas Maravilhosas, porque é difícil passar e atravessar aquilo ali na linha azul. Nós colocamos uma reforma na Praça do Morro de São Jorge, aquisição e instalação de brinquedos adaptados para deficientes físicos na Imitiba, porque já teve lá
brinquedos e foi um sucesso, mas tiraram e não retornou. Instalação de grama sintética no campo de futebol na Fronteira, reforma da quadra esportiva nos Cajueiros, aquisição de... R$1,5 milhão vai dar para isso tudo? Dá. Você porque, fez, é porque o seguinte, Zezé, por exemplo, brinquedo. Aplicar direitinho. Por exemplo, brinquedo. O espaço não vai construir uma praça, você vai colocar o brinquedo no local. Uma passarela. Então, assim, são intervenções dentro de um equipamento público já existente. Entendi. Então, a gente foi fazendo esses cálculos, colocamos bastante construção de mais postos guarda-vidas na nossa orla, porque a nossa orla vem sendo cada vez mais utilizada na sua plenitude, e a gente só tem postos guarda-vidas ali, e ainda em quantidade suficiente. No Pecado, Cavaleiros mais ou menos, então ampliar essa segurança ali para o banhista, uma reforma e construção de quiosques ali naquela entrada da Nova Holanda. Então a gente tentou, Zezé, nós com muita tranquilidade a gente pode aqui dizer que nós conseguimos aí ampliar ao máximo os investimentos para todas as comunidades e conseguimos ser o vereador não só das emendas impositivas, mas também considerando as outras, nós fomos o mandato que mais apresentou emendas no orçamento e todas elas aprovadas, e agora vamos exercer o nosso papel de fiscal, acompanhando a execução de cada uma, acompanhando as melhorias que vão advir desses investimentos, para que a população possa fazer um bom uso de todos esses equipamentos públicos. Ô Igor, agora então eu já falei você já até mostrou aí do orçamento impositivo, e a gente tem acompanhado aí também seu trabalho legislativo desse ano, mas agora vamos tocar no último ponto em que a gente vê envolvido o seu nome, e que eu ando pela rua e estou vendo uma insatisfação, todo mundo me para falar, para reclamar desse rotativo, que não está funcionando direito, está inoperante, os agentes, quer dizer, privados, estão dizendo que estão multando, que é uma coisa esquisita, que todo mundo está me dizendo, eu não estou acreditando porque não tem poder. Ele não é agente público, então o agente privado não tem poder de multa. Gente. Pelo amor de Deus, pode falar de maneira objetiva sobre o rotativo de Macaé. Zezé, antes de mais nada dizer o seguinte, não somos contra qualquer iniciativa que vise tentar organizar a ocupação das vagas no centro da cidade. Até porque, após essa suspensão que teve, ficamos aí um longo período em Macaé sem o rotativo, serviu, e eu defendi aquela suspensão até para que a gente pudesse medir como que a cidade iria responder sem o rotativo. Nós vimos que, principalmente, os comerciantes do centro da cidade, muito tudo dentro da lei, Zé. A gente não pode deixar que iniciativas aconteçam em Macaé totalmente à margem da lei. Então, vamos aqui tentar dividir por pontos. Isso. O primeiro ponto importante que nós levamos à Câmara foi exatamente essa questão pontuada por você acerca das multas estarem sendo feitas pelo funcionário da empresa RecPark. Eu não estou nem acreditando nisso, que isso é um troço tão absurdo, mas você já verificou que... Não, isso vem acontecendo. A única coisa, Zé, é que se você perguntar a eles, quando você faz a abordagem à empresa, ao funcionário, eles fazem um discurso na tentativa de camuflar aquilo. Ele diz, não, a gente não multa. Nós simplesmente, o que a gente faz é quando o motorista está sem o ticket ou ultrapassou o tempo, nós somos o que damos a tal tarifa de regularização, que é uma oportunidade que o motorista irregular tem de pagar R$10 e caso pague, está tudo tranquilo, não há multa. Mas o fato, Zé, é que se ele não pagar a tal tarifa de regularização, aquilo automaticamente vai se transformar na multa de 50 e poucos reais, mais os pontos na carteira, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Ora, é muito claro. Então, o ato motivador, o ato inaugural que deu ensejo àquela multa no final, foi o do funcionário da empresa RecPark. Sem tentativas, não podemos aqui aceitar qualquer tentativa de manipular essa verdade. Quem está multando é o funcionário da empresa RecPark em total descumprimento ao Código de Trânsito Brasileiro. Total.
Não pode. O Código de Trânsito Brasileiro diz que não tem nenhum respaldo legal para uma empresa privada, quer dizer, no final de tudo, acabar gerando uma multa. Ela foi o embrião dessa multa. Então não pode, quer dizer, um agente privado ser o embrião para gerar uma multa. Só o agente de trânsito pode fazer essa abordagem, essa ação. Então, na realidade, eles tentam até invocar a própria lei municipal que regulamenta o estacionamento rotativo, mas a lei municipal diz o seguinte, que a empresa ela é responsável pela emissão. Emissão é totalmente diferente de autuação. Quem vai autuar é o agente de trânsito. Aquele motorista que começou o seu serviço na segunda-feira, e aquilo já era uma quarta no dia que eu falei, eram 3 dias já de serviço na cidade, ela não tem alvará. Eu não posso confirmar, mas eu vou notificar a empresa, vou notificar a prefeitura para confirmar essas informações, porque, pelo amor de Deus, como que uma empresa consegue passar o processo licitatório, depois passar o período de assinatura do contrato, depois começar o serviço, multando, cobrando, pegando dinheiro da população, sem um dos documentos mais básicos para ela começar a funcionar, que é o alvará de funcionamento. Eu, no primeiro momento, eu nem acreditei. Só que um dia depois a prefeitura suspendeu os serviços com uma nota vaga, dizendo que por problemas na documentação, o serviço estava interrompido. Nós fomos até a empresa, já de cara, não encontramos o alvará fixado na porta de entrada, como manda a legislação, mas mesmo assim dissemos à empresa que eles poderiam ir lá dentro e trazer o alvará sem problemas, e eles não tinham alvará. Então realmente não tinham alvará? Não tinham alvará. Eles não apresentaram o alvará. E aí ficou mais de uma semana o sistema sem funcionar, e agora retoma o serviço. Nós estamos, com um ofício esperando as respostas, que a gente cobra do poder público todos os documentos para que a gente entenda como foi a construção de todo esse processo, quando que foi o pedido de alvará, quando que eles deram entrada, quando que saiu, qual é o status, pegando desde o processo licitatório até hoje. Porque agora, na minha visão, não basta agora sair o alvará e eles começarem a funcionar, que está tudo resolvido. A gente quer entender como que se deu um processo de contratação e de autorização de início de serviço sem a empresa ter as documentações básicas de funcionamento. E aí uma discussão puxa a outra. Como que vai ficar aqueles 3 dias que a empresa funcionou sem alvará e que multou, e que cobrou, e que arrecadou? Como que vai ficar esses recursos? Ela arrecadou de maneira irregular, ela não podia estar funcionando. Como que vai ser o processo de devolução desses recursos à população? E outra crítica que eu fiz, no primeiro dia que ela funcionou, foi exatamente no dia, na segunda-feira, que essa cidade estava um caos, debaixo d'água, e eles começando a multar de forma implacável. E aí, a crítica que eu fiz ao governo é como é difícil a gente entender isso. Tão implacável com o cidadão, tinham comerciantes, com água dentro dos seus estabelecimentos, de rodo, puxando água do bairro, sem condição de tirar o carro da rua, mas recebendo multa. Na Ibitiba, ali na Avenida Agenor Caldas, os carros, foi pior, que ele não tinha nem como tirar, porque os carros enguiçaram. Os carros enguiçaram naquela chuvada e recebi uma porção de e-mail que estavam multando os carros enguiçados que estavam no meio da rua. É claro que carro enguiçado com chuva fica no meio da rua. Não, e aí o seguinte, tão implacável, insensível com o motorista, mas tão complacente com a empresa permitir que ela funcione sem alvará. Não, que a gente, outra coisa, a gente espera aí que o nosso prefeito, doutor Aloysio, dê um tom, chegou com uma ideia de um governo de mudança, um governo humano, um governo diferente, fazendo política de maneira diferente. Foi isso, quer dizer, esse mote. E aí a gente imagina, gente, é claro que eu sou o que mais brigo por trânsito organizado aqui. Estou dizendo que nós não temos placa na cidade, Igor. É uma coisa que, se vocês vereadores, tem que chamar a atenção. Eu estou com um namorado da minha filha, veio de Minas para cá, e deixei o carro da minha esposa com ele, para ele passear, e ele falou assim, olha, eu não consigo, eu estou com dificuldade de dirigir em Macaé. E tudo que ele falou,
que não, ele não sabe se pode dobrar direita, se pode dobrar esquerda, se não tem placa de contramão. E hoje eu vi com os meus olhos, todo mundo é testemunha, uma mega carreta, como eu nunca vi, igual uma carreta, eu acho que transportando móveis, entrou na Télio Barreto, dobrou à esquerda na Rui Barbosa. E todo mundo gritando, xingando o homem. Eu falei, não, o homem não está errado, não. Ele é de fora, como é que ele vai saber se aquilo é contramão, se não tem placa? Então, é outro assunto. Então, eu brigo, eu também acho que tem que normalizar, quer dizer, as vagas, tem que normalizar o nosso trânsito. Eu sou uma pessoa que, eu sou fã de cidade, de interior paulista e principalmente do sul do Brasil. Eu gosto de coisa organizada. Eu gosto de chegar, o canteirinho está bonitinho, a faixa está pintada, as pessoas pararem até no sinal para a pessoa atravessar na faixa. Eu gosto de a gente se imaginar que a gente vai chegar no primeiro mundo.